Bom, aqui é o professor Luiz Heleno, da Escola de Engenharia de Lorena da USP, e queria falar um pouquinho sobre supercondutividade em condições ambientes e por que ainda não foi dessa vez que foi descoberta a supercondutividade nessas condições. Bom, em primeiro lugar, né, o que é supercondutividade? De forma bem resumida e bem breve, um material supercondutor é um material que não tem resistência elétrica abaixo de uma certa temperatura. Esse gráfico aqui ó, ilustra a situação. Eu estou medindo aqui a resistividade, né, a resistência à passagem de corrente, em função da temperatura para dois tipos de materiais: um material supercondutor e um metal normal. Tá? O metal normal, quando a gente começa a resfriá-lo, ele chega em uma resistência mínima. Já um supercondutor, ele chega a uma resistência zero. Tá vendo essa queda abrupta aqui na resistência, abaixo de uma certa temperatura, né? Que a gente chama de temperatura crítica. Tá? Abaixo dessa temperatura crítica, o material supercondutor não tem resistência elétrica, tá? De nenhuma espécie. Além disso, existe um efeito desses materiais, é o chamado efeito Meissner, que está aqui. Ó. Para temperaturas maiores que a temperatura crítica, o material é suscetível a um campo magnético aplicado, externo, qualquer, tá bom? Já abaixo da temperatura crítica, né, a temperatura menor que a temperatura crítica, o material supercondutor expulsa o campo magnético, né? Isso é a razão do porquê os supercondutores flutuam, né? Quase todo mundo já viu uma imagem dessa, um vídeo assim, de um supercondutor flutuando sobre um ímã, né? Porque ele está expulsando o campo magnético e é, a gente consegue esses efeitos usados, por exemplo, em trens ultra rápidos, né? Que existem lá no Japão, por exemplo. Tá bom? Bom, aí vem a ideia de supercondutores na temperatura ambiente, né, ou em condições ambientes. Se a gente conseguisse aumentar a temperatura crítica de algum material supercondutor, de forma que ela ficasse maior do que a temperatura ambiente, existiriam supercondutores na temperatura ambiente. Tá? Outra coisa, você tem que ter o supercondutor pode ser influenciado pela pressão. Né? Alguns materiais só viram supercondutores abaixo de uma dada temperatura e acima de uma dada pressão. Então, quando a gente tem um supercondutor na temperatura ambiente e na pressão perto da ambiente, a gente tem um supercondutor em condições ambientes. Esse é um objetivo, é um dos grandes desafios da ciência moderna, encontrar um material supercondutor em condições ambientes. Isso ainda não foi encontrado, tá? Ainda que recentemente alguns pesquisadores propuseram, né, ou que tinham encontrado, eles né, relataram isso em um artigo científico que tinham encontrado um supercondutor em condições ambientes, no sistema lutécio, tá? Lutécio é este metal aqui, ó, é uma terra rara, na verdade, é a mais pesada das terras raras, tá? Lutécio, hidrogênio, nitrogênio, tá? Nesse sistema de três componentes: lutécio, um elemento super pesado; hidrogênio, o mais leve dos elementos; e nitrogênio, também um elemento leve. E eles né, relataram isso neste artigo publicado na Nature em abril deste, perdão, em abril desse ano exatamente, tá bom? Que foi recebido né, e publicado, dizendo que encontraram evidências de supercondutividade próxima do ambiente, né, ou seja, temperatura e pressão ambientes, em um hidreto, ou seja, hidrogênio de lutécio dopado com nitrogênio. Então existiam átomos de nitrogênio, átomos de hidrogênio que dopavam o metal lutécio. Esse gráfico aqui mostra tá, a temperatura crítica encontrada em função da pressão aplicada sobre esse material. A gente vê ó, que em torno de 10 kbar, aqui, ó, mais ou menos, ó, em torno de 10 kbar, a temperatura crítica chega em 20 graus Celsius. Tá? Bom, 1 kbar é a pressão atmosférica, mais ou menos. Tá bom? Então 10 kbar seria uma pressão equivalente a 10 vezes a pressão que a gente sente usualmente pela atmosfera. 10 kg pode parecer muito 10 kbar, mas é pouquíssimo, tá? É super fácil de ser atingido em um laboratório ou industrialmente. Então, mesmo que não seja exatamente na pressão atmosférica, ainda assim seria um avanço considerável, porque até então, tá? Os materiais supercondutores em temperaturas mais altas precisavam de pressões de gigapascal, que são centenas de milhares de vezes a pressão atmosférica. Essas sim, super complicadas de se conseguir corriqueiramente. Então, se isso aqui fosse verdade, tá? Se esse artigo, né? Se esse artigo aqui fosse verdade, a gente teria descoberto o primeiro supercondutor
em condições ambientes. Isso teria o potencial de revolucionar todo o nosso entendimento e toda a física e a tecnologia atual. Tudo bem? Mas, se vocês fizerem uma busca na internet pelo nome do coautor principal desse artigo, o mentor do trabalho, ele se chama Ranga Dias, tá? Se você colocar esse nome no Google, vão aparecer diversas ressalvas. Por exemplo, aqui, ó, retratação iminente lança sombra sobre um campo da física, e aparece a foto do Ranga Dias. Supercondutores em xeque, tudo o que se sabe sobre o pesquisador acusado de má conduta científica. Supercondutores a temperatura ambiente não convencem críticos, denúncia de falsificação. Então, começaram a aparecer muitas e muitas críticas e suspeitas sobre o trabalho do Ranga Dias, que é este trabalho aqui está o nome dele, ó, como o último autor, o autor principal do trabalho, o mentor do trabalho. Muitos grupos experimentais no mundo inteiro tentaram reproduzir os resultados sem sucesso, tá bom? Grupos começaram a calcular de forma teórica, fazendo simulações desses compostos, também não conseguiram. Até que, né, quando a gente descobriu isso, nós começamos a fazer um trabalho lá no começo do ano, depois que o trabalho do Ranga Dias foi publicado, e publicamos em setembro, né, deste ano um artigo na Nature Communications sobre isso, né, sobre essa busca, né, busca por supercondutividade ambiente, a pressão ambiente, temperatura ambiente, no sistema lutécio, nitrogênio e hidrogênio. Esse trabalho foi publicado pelo meu aluno de doutorado, perdão, tá bom? E por colaboradores na Itália, na Áustria, na Inglaterra. E a gente fez o seguinte trabalho: a gente usou um computador e a mecânica quântica. Não vou entrar em detalhes nessas equações, não precisa se preocupar, tá? Então a gente fez vários cálculos de várias estruturas de materiais diferentes no computador, usando a mecânica quântica, dentro de uma teoria chamada teoria do funcional da densidade. Também não vou entrar em detalhes, eu só sugiro a leitura, para quem se interessar, deste artigo aqui, tá? Que é um artigo do Arquivo de História das Ciências Exatas, super interessante, sobre o Walter Kohn, que foi o criador da DFT, Teoria do Funcional da Densidade, e ganhou o Nobel de Química por isso. Bom, o que importa é o seguinte, ó, nos nossos projetos, no nosso trabalho publicado na Nature Communications, a gente fez o cálculo de 200 mil estruturas diferentes, variando a concentração de lutécio, hidrogênio e nitrogênio, a quantidade de cada um dos elementos químicos, e criando compostos, mas tudo isso de forma no computador, simulando, tá? A gente não fez experimentos. Usando o DFT, usando várias metodologias recentes, inteligência artificial um pouco também, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Equações teóricas para o cálculo de TC, que é a temperatura crítica. Fizemos os cálculos da vibração, que a gente chama fônons, da estrutura cristalina do material, para tentar ver se alguns dos compostos, se pelo menos um composto, lutécio, hidrogênio, nitrogênio, seria supercondutor, né? A gente descobriu que nem perto disso, tá bom? Alguns compostos, como vocês veem aqui, cada pontinho desse aqui, ó, é um dos compostos. Não estão mostrados os 200 mil que a gente calculou, só os mais promissores, os que chegam mais perto. Mas a gente não conseguiu nenhum composto com temperatura crítica acima de 40 Kelvin, né? Ao passo que o Ranga Dias sugeriu que chegava a 20 graus Celsius ou 290 Kelvin, muito longe, 40 de 290, né? Então nem perto, não passa nem perto da temperatura ambiente, em pressões de até 10, 20, 50, 100 kilobar. Não conseguimos demonstrar nada disso, o que basicamente refuta a afirmação do Ranga Dias e coautores, né, de que existiria um supercondutor em condições ambientes no sistema lutécio, hidrogênio e nitrogênio. Os nossos resultados mostram que não existe, tá bom? Esse nosso trabalho, né, foi escolhido pelos editores da Nature como um highlight, como um artigo em destaque, tá bom? Eu sugiro que para quem tem interesse vá atrás da referência, apesar de ser bastante técnico, tá bom? E ele também foi tema de um artigo recente na revista Pesquisa FAPESP, o link está aqui embaixo para quem quiser, tá? Ler em mais detalhes, além do que está publicado aqui na SBF, mas lá na revista FAPESP também vocês conseguem ler a respeito disso. Bom, finalmente, né, o trabalho foi feito aqui pelo meu grupo de simulação em materiais da EEL USP, tá, aqui na cidade de Lorena,
Quem fez os cálculos foi este rapaz aqui, principalmente ele, que se chama Pedro Pires Ferreira, é o primeiro autor do nosso trabalho da Nature. Mas claro, a gente tem que agradecer fortemente a FAPESP pelo financiamento, a TU Graz, lá na Universidade Técnica de Graz, lá na Áustria. A gente usou os recursos computacionais de lá, um co-orientador do Pedro Pires Ferreira, Christoph Heil, lá da TU Graz. Temos que agradecer ao Sinapad, que é, né, fornece recursos computacionais aqui no Brasil. Tenho que agradecer ao programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais, ao qual o meu aluno está filiado, né? E obviamente a Escola de Engenharia de Lorena e a Universidade de São Paulo por todos os recursos, enfim, por essa pesquisa, tá bom? E obviamente também a SPF pela oportunidade de gravar esse vídeo e divulgar um pouco da minha pesquisa, do meu trabalho para vocês. Então é isso, gente, muito obrigado, agradeço a atenção e até a próxima.